A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. No podcast de hoje, nós forneceremos subsídio extra da lição de número 8, Lições Bíblicas Jovens, que tem como título A Singularidade de Israel nos Últimos Dias, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico, da qual estamos falando sobre escatologia bíblica, ou seja, a doutrina das últimas coisas. E hoje nós vamos falar sobre Israel, a singularidade de Israel nos últimos dias, porque nós sabemos que Israel foi um povo escolhido por Deus, porque Deus de um homem fez uma grande nação, porque quando Deus chama Abraão para ele sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que o Senhor iria mostrar, estava falando isso para Abraão: de ti, Abraão, vou fazer uma grande nação. E essa nação é a nação que Deus escolheu para ser a portadora das boas novas, ou seja, a portadora das bênçãos de Deus, da salvação que Deus tem outorgado a todos os homens. E Israel foi esse povo amado de Deus, ele é a menina dos olhos de Deus, conforme Zacarias 2:8. E é com esse povo que Deus fez uma aliança. E essa aliança, meu irmão, é incondicional. Por isso a gente vai falar sobre a singularidade de Israel nos últimos dias. Porque Deus tem um plano para Israel. Deus tem um plano, embora nem todo Israel vá ser salvo, mas só o remanescente. Porque na grande tribulação, meu irmão, quando o inimigo se montar todo para ir atacar Israel, a palavra de Deus nos fala que 2/3, meu irmão, 2/3 de Israel será morto, será exterminado. E aquele 1/3 que sobrar vai clamar como um clamor que nunca houve, clamando para a volta do Messias. O Messias vai vir resgatar eles, mas o Messias que ele achavam que não era o Messias, foi o Cristo, Jesus Cristo que veio, eles vão ver, aqueles transpassaram e vão chorar amargamente. Então, Israel, nós vemos Israel, meu irmão, como um relógio, um ponteiro dos últimos dias, porque Israel é a nação que Deus escolheu. E não é à toa que a última semana, daquelas 70 semanas de Daniel, que é semana de anos, que a última semana de 7 anos vai ser para tratar com Israel, porque essa visão que Daniel teve falou bem assim: 70 semanas está determinada para o teu povo. E quem era o povo de Daniel? Os judeus. Então aquelas semanas de 7 anos, e a última semana de 7 anos é o período que vai ter futuramente, ou próximo, ou um futuro próximo, para aqueles que ficarem aqui na terra, chamado de período da grande tribulação, onde Deus vai tratar com Israel. E o autor da lição trouxe essa parte da lição para falar conosco, para mostrar que Deus tem um plano, sim. Deus tem um plano, existe um plano divino para Israel. Por quê? Porque Israel foi um povo escolhido por Deus. E Deus fala para Abraão: Abraão, aquele que te abençoar, eu abençoarei. Aquele que te amaldiçoará, eu amaldiçoarei. Porque Abraão, meu irmão, é o pai da nação dos hebreus, é o pai de Israel, porque foi de Abraão que surgiu os hebreus, porque Deus tinha um plano, e esse plano divino com Israel vai se culminar quando Deus vir, quando Cristo vir com a sua igreja em glória, resgatar Israel do massacre que o anticristo e com seu exército está executando na cidade santa ao final dos 7 anos, que é a última semana de Daniel, onde Deus está tratando exclusivamente, majoritariamente, vamos falar assim, com Israel, porque os habitantes da terra, claro que vão sofrer consequências, mas Deus vai tratar unicamente com Israel. É para Israel aquele último 7 anos, é um tratamento exclusivo para o povo de Deus, que é Israel. Então, meu irmão, nós devemos entender isso, que Israel é um povo escolhido para o Senhor, porque foi Deus que assim o determinou. E a palavra de Deus nos fala que quando Cristo veio, que fala que Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Olha só, meu irmão, eu vim para os meus, ele veio para os seus. Isso está lá em João capítulo 1.
Mas os seus não receberam. E quem eram os seus? Os judeus, os israelitas, aquele de onde viria o Messias, porque as profecias do Antigo Testamento nos mostram isso, que em Belém nasceria o libertador, o menino nasceria de Belém, ou seja, seria um judeu, descendente de judeu, porque a virgem dará à luz e seu nome será Emanuel. Foi o Cristo que nasceu. Então Cristo veio para os seus e a palavra fala que os seus não o receberam. Mas toda quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio para os seus, meu irmão, para mostrar a salvação para o mundo, ou seja, Israel era o portador das boas novas, das benesses de Cristo, de Deus, vamos falar assim, das benesses de Deus para a humanidade. Porque era já um plano de Deus desde o princípio, que iria abençoar todas as nações da terra em Abraão. É isso que fala, e benditas serão todas as nações da terra em ti, Abraão, porque o plano de Deus era esse, levantar um povo, como ele levantou, e esse povo ser o portador da mensagem de Deus para a humanidade, mensagem que liberta, que salva, que cura, meu irmão, que sara. Mas os seus não receberam, e quando eles não recebem, Cristo outorga agora esta incumbência à igreja. E a igreja agora é formada tanto de judeus como de não-judeus, ou seja, dos dois Deus fez um, que é a igreja, do qual Cristo é a cabeça. Então a igreja do Senhor é esta união, essa família de Deus no mundo, ou seja, a união de tanto dos judeus, que foi o povo escolhido primeiramente por Deus, e depois das outras nações, que também Deus não teve um segundo plano de voltar para eles, não, porque o plano desde o início era abençoar todas as famílias da terra em Abraão. Só que os descendentes de Abraão, que são os judeus, rejeitaram o Messias, e o Messias agora passa a incumbência de levar o evangelho, levar as boas novas à igreja de Cristo. Isso era um mistério que estava oculto desde a fundação do mundo, o apóstolo Paulo fala, e que foi revelada pelo Espírito aos seus santos, profetas e apóstolos nesses últimos dias. Isso foi revelado ao apóstolo Paulo. Ele fala isso bem claro no livro de Efésios, porque esse mistério que estava oculto em Deus foi revelado, que é a igreja. Este povo que é formado tanto de judeus quanto de não-judeus. Então Israel, sim, é um povo escolhido de Deus, e Deus vai tratar com ele. É um povo que tem propósito, ou seja, é um povo com propósito. É aquilo que eu estava falando. Deus levantou Israel com o propósito dele ser o portador, fosse o canal de bênção para todas as famílias da terra. Imagine só que projeto abençoado. Deus tinha um propósito para esse povo, mas esse propósito ainda vai se cumprir, meu irmão. Na era milenial vai se cumprir, porque Israel vai ser o centro, vai ser a capital mundial do Império de Cristo, e todos os homens, todas as nações vão ir a Israel, porque a terra se encherá de conhecimento, e aquele que quer ter um entendimento de alguma coisa vai diretamente a Israel, isso no período milenial. E é um povo com futuro. Que futuro, meu irmão? Porque Israel vai ser restaurado, não só geograficamente, político, administrativo, não, mas também espiritualmente, meu irmão. Porque o reino que Cristo vai inaugurar nessa terra, que é o reino milenial, vai ser ali quando Israel vai exercer a sua autoridade espiritual sobre toda a terra. Sobre toda a terra vai ter isso, porque Israel, meu irmão, vai estar no centro do mundo. Vai estar no centro do mundo, vai ser uma restauração em todos os aspectos da vida do povo de Deus, do povo hebreu. Então vai ser isso que vai acontecer, porque já no período da grande tribulação, Deus vai levantar, meu irmão, 12 mil homens, imagina, 12 mil pessoas, vamos falar assim, 12 mil de cada tribo de Israel,
para eles fazerem aquilo que eles não fizeram ao longo desses anos todos, esses mais de 2000 anos, que é o quê? Anunciar a pregação, a salvação, a mensagem de Cristo. Mas na grande tribulação, Deus vai levantar 144 mil pessoas para levar e proclamar o evangelho na terra. E vão ter isso, porque é um povo que tem futuro. É um povo que tem futuro, mas só que esses 144 vão ser mortos, porque Deus vai permitir. Mas no reino milenial, Israel vai estar com Cristo reinando, assim também como a igreja do Senhor. Porque quando Cristo voltar, no final da grande tribulação, ele vai voltar com a igreja para resgatar Israel. Vai ser um período, essa parte que vai falar sobre juízo e redenção para Israel, vai acontecer na grande tribulação, que é o que a Bíblia chama em muitas partes sobre a angústia de Jacó. É tempo da angústia de Jacó. Por quê? Porque vai ser um período de lágrimas, meu irmão. Imagine só, os judeus, a gente já falou sobre isso, vai aceitar o governo do anticristo, vão achar que o anticristo é o Messias, vão estar felizes por um tempo, vão voltar a sacrificar, porque o templo vai ser erguido e os sacrifícios vão voltar a acontecer, as ofertas. Mas vai chegar o tempo que o anticristo vai colocar suas asinhas para fora, que é o que vai mostrar, meu irmão, para que realmente ele veio. Porque ele não consegue esconder o que ele intenta fazer, porque a Bíblia fala que ele vai operar segundo a eficácia de Satanás. E ele não vai dar paz, não vai dar alegria, não vai dar conforto, porque isso não está nele. Porque ele é mentiroso desde o princípio e nele está o engano. E ele engana a nação de Israel por um período e depois se mostra para que veio. E Israel vê e reconhece que erraram e corta um pacto. Porque o pacto vai ser desfeito no meio da semana, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio. Porque os últimos 3 anos e meio vai ser tempo de flagelo para a nação de Israel. Quando o anticristo vai investir duramente contra a nação para tentar destruir totalmente Israel da face da terra. E isso não vai ser fácil dele convencer as pessoas não, irmão. Porque se já hoje já existe um espírito antissemita, ou seja, um espírito que tenta destruir tudo aquilo que vem de Israel, desmoralizar as tradições judaico-cristãs. Imagine um período que vai estar o anticristo e o falso profeta enganando as nações, ludibriando as nações com seus feitos, com suas maravilhas, e vai enganar todos. E quando disser, nós temos que destruir uma nação para que o reino se complete. Imagine só, as nações vão se reunir fácil para tentar destruir a nação de Israel. E vai ser isso que eles vão fazer. 2/3 da população de Israel, meu irmão, vai ser totalmente exterminada na guerra do Armagedon. Porque a guerra do Armagedon é a guerra do anticristo, meu irmão, contra Israel. Não é do anticristo contra Deus, não. Porque não existe guerra contra Deus. Que quem é páreo para Deus? Deus não faz guerra com ninguém, meu irmão. Porque ele é soberano, ele é poderoso, ele é esplêndido, ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Então, para Deus não existe guerra, porque não existe ninguém páreo com ele. Não existe uma batalha apocalíptica. Não. A guerra do Armagedon é a guerra do anticristo contra Israel. E 2/3 de Israel vai ser exterminado totalmente pelo anticristo. E o 1/3 que sobrar, esse 1/3 que vai ser o remanescente, que vai ser salvo, que vai orar, que vai clamar para o resgate do Messias. E o Messias vai vir, meu irmão. Vai vir para resgatar Israel. Essa parte fala que 2/3 de Israel será destruído, está em Zacarias 13, capítulo 13, versículo 8 e 9. 2/3 de Israel vai ser exterminado. Mas 1/3 vai clamar, vai se levantar assim um pranto como se nunca levantou em Israel. E o Cristo vai vir, minha irmã. É a volta triunfal de Cristo. Vai ser a nossa próxima lição, a qual nós iremos falar. Cristo vai raiar nas nuvens com os seus santos anjos e a igreja.
que foi arrebatada, está vindo em corpo glorificado para resgatar, para libertar Israel deste tempo de angústia, meu irmão. E isto vai acontecer, meu irmão. E nós devemos entender e compreender. Por isso, quando Cristo fala para os judeus, no livro de Mateus, Cristo explicando sobre esse drama futuro que vai acarretar a nação de Israel, ele fala para que isso não acontecesse em um dia de sábado, porque os judeus ainda guardam o dia de sábado. E Cristo fala que isso não aconteça no dia de sábado. E nem no inverno, porque o inverno pega os meses ali de dezembro, janeiro e fevereiro. E as temperaturas de Israel elas oscilam muito, mas no inverno são frio de 10 a 12 graus Celsius. Meu irmão, às vezes até chuva, às vezes até neva. E Cristo fala disso. Ai das grávidas naquele dia, meu irmão, porque o dia vai ser terrível quando o anticristo marchar contra Israel e vai entrar na cidade, meu irmão, e vai começar a fazer o extermínio, mas Cristo vai vir para salvar o remanescente de Israel. E vai ser nesse período que vai ser o tempo da vitória de Jacó, porque o Senhor vai reagir nas nuvens com a igreja para resgatar Israel, e essa resgatação de Israel vai fazer com que Israel agora seja colocada no topo do mundo, porque vai ser inaugurado sim o período milenial. Isso vai acontecer porque aqueles que estiverem ao lado de Cristo, meu irmão, porque quando Cristo voltar, vai acontecer um julgamento, e esse julgamento vai ser um julgamento, o primeiro julgamento é o julgamento das nações. Isso vamos falar em lições mais na frente, mas só dando uma pincelada aqui, Cristo vai voltar com a igreja para resgatar Israel, vai livrar Israel do anticristo, do falso profeta, porque vai ser neste momento que o lago de fogo e enxofre vai ser inaugurado, porque Cristo vai pegar esses dois homens, que são dois homens, não são espíritos, são homens, que vão agir segundo a eficácia de Satanás, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então, o anticristo e o falso profeta vai inaugurar o lugar de tormento eterno, que é o lago de fogo. Cristo exterminará aqueles que vieram combater contra Israel. E quem vai entrar no milênio será Cristo, juntamente, porque o governo vai ser de Cristo, então é Cristo que vai reinar. Então quem vai entrar para reinar juntamente com Cristo? Todos os santos do Antigo e Novo Testamento que morreram, aguardando a promessa em Cristo, que morreram em Cristo. A igreja glorificada que estará com Cristo, está vindo com Cristo para resgatar Israel. O remanescente de Israel, que são os judeus que estarão vivos durante a grande tribulação, que permaneceram vivos à investida do anticristo. As nações amigas de Israel, porque embora majoritariamente a maioria das nações vão vir contra Israel, vai ter nações sim, poucas certamente, mas vai ter nações que vão estar ao lado de Israel. E essas nações vão adentrar ao milênio, porque vai ser o governo agora de Cristo. Cristo que vai estar reinando. Israel, meu irmão, não é um país grande, não. É menor que o estado de Sergipe. E o estado de Sergipe, se eu não me engano, é o menor do Brasil, imagine só. E Israel ainda é menor que o território do estado de Sergipe, porque Israel é pequeno, meu irmão. É um país pequeno, mas é um país que foi plantado por Deus, que foi colocado ali por Deus para exercer o controle do mundo. Só que eles falharam nessa sua incumbência. E agora a igreja está incumbida disso, mas um dia Deus exaltará Israel para que Israel seja a capital do mundo. E de lá vai brotar a paz, a lei e a santidade e o mandamento. E por fim o autor vai terminar a lição bíblica falando sobre oremos por Israel. Deus que oremos. É isso que Deus fala, que nós não devemos esquecer de orar pela paz em Jerusalém, meu irmão. E nós somos cristãos e já oramos um para o outro. Isso é um dever de todo crente. É um dever.
Mas o que acontece, meu irmão? Que Deus vem e nos mostra, porque é uma obrigação geral orar. Todo crente sabe que deve orar. Mas Deus vem agora e pormenoriza alguns grupos de pessoas e propósitos dos quais não devemos esquecer em oração. A oração tem que orar. É orar e leitura das Sagradas Escrituras. Não tem para onde correr. O crente vive de oração e de leitura da Sagrada Escritura, mas Cristo vem pormenoriza alguns grupos de pessoas e propósito que nós não devemos esquecer de maneira nenhuma em oração. Nós devemos orar pelas autoridades constituídas. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Nós devemos orar também pela pregação da palavra, Efésios 6, 18 e 19. Para que Deus levante obreiros para a sua palavra. Lucas 10, 2. Imagine só, Deus que fala isso, que nós devemos orar por essas causas também. Pelos que nos maltratam e perseguem. Mateus 5, 44. Para nós mesmos não caímos em tentação. Mateus 26, 41. Na Bíblia, ainda encontramos a designação que eu falei para os irmãos, que está no Salmo 122, versículo 6, de orar pela paz de Jerusalém, porque a própria palavra Jerusalém já fala disso, lugar de paz, porque é um lugar que já foi destinado à paz, meu irmão. Mas o inimigo sempre faz guerra contra a cidade do grande rei, sempre. E isso nós devemos entender, que nós devemos orar. Deus pormenoriza sim algumas pessoas, alguns propósitos que nós devemos orar e, acima de tudo, pela paz em Jerusalém. E oração presume isso, presume amor. E como o autor da lição fala, que um celebrado escritor cristão certa vez disse que orar por alguém, sabe o que é orar por alguém? É dizer que você ama aquela pessoa escondido. Orar por alguém é dizer eu te amo escondido. Então, oração presume amor. Então, desta forma, quando Deus nos manda orar, mesmo implicitamente, Ele está mandando amar e agir proativamente em favor de Jerusalém e do seu povo. Tanto é assim que, em seguida, a promessa da prosperidade, meu irmão, no versículo 6 do Salmo 122, a promessa de prosperidade é dada não aos que oram. Observe só, a promessa de prosperidade não é dada àqueles que oram. Se vocês lerem o versículo, mas aos que amam a Deus. Ou seja, então quem ama a Deus, ora sim pela paz em Jerusalém. E quando nós oramos e amamos, nós estamos alinhados com Deus. Porque que só quem faz isso é quem está em comunhão com Deus. Porque quando o crente ora, ele está buscando comunhão com Deus, contato com o Criador, ou seja, ele está caminhando com Cristo, está fazendo a ordenança de Cristo, está tendo intimidade com Cristo, porque a oração nós estamos conversando com Deus. E quando nós conversamos com uma pessoa, e cada vez que conversamos mais e mais intimidade nós temos. E a oração é o meio de comunicação entre Deus e o homem. Então, quando eu oro, quando eu me comunico com Deus, quando eu vou ao trono da graça para apresentar as minhas gratidões, os meus agradecimentos, as minhas petições, eu estou tendo comunhão, intimidade com Deus. E isso só faz quem ora e quem ama. Então, quem ora e quem ama, meu irmão, está alinhado com a vontade de Deus. E Israel é um povo escolhido por Deus, por isso Deus fala que nós devemos orar pela paz em Jerusalém. Israel foi escolhido por Deus para cumprir uma missão sobre a terra, que ela só terminará quando o remanescente judeu concluir o seu papel durante o milênio. Até lá, meu irmão, coisas espantosas acontecerão com os aqueles de quem são as promessas e as alianças. Eles sobreviverão até o último dia, porque há um Deus no céu que os protege, o qual se auto-intitulou várias vezes como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Jacó. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando mais um subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E hoje falando sobre a lição de número 8, a singularidade de Israel nos últimos dias. Que Deus possa abençoar os irmãos. E os irmãos que tiverem assim alguma dúvida, deixe o comentário. E não se esqueça também, irmão, de se inscrever no canal, você que não é inscrito. E na descrição desse vídeo nós temos um link que dá acesso ao teste online, teste este fácil, rápido e simples. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se o Senhor assim permitir.